O ano é 2180. A humanidade vive escondida debaixo da terra, enquanto máquinas gigantes patrulham a superfície. Mas a pergunta que ninguém responde é: de onde vieram essas máquinas? E o mais importante, quem construiu elas? Porque eu tenho uma teoria, e ela é bem mais sombria do que parece. Tudo sobre essa teoria e a história sombria de Ark Raiders logo depois do break. E aí galera, Radomancer na área, aquele que já passou mais tempo investigando grafites em paredes destruídas do que efetivamente farmando loot, e hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de Ark Raiders. E quando eu digo fundo, é fundo mesmo. Porque Ark Raiders não te entrega essa história de bandeja, né? Ela tá lá, escondida nas descrições do mapa, em grafites nas paredes, em diálogos com os NPCs, que a grande maioria ignora. Mas juntando tudo isso, dá para montar uma linha do tempo que explica muito sobre o que está acontecendo com o mundo. Para começo de conversa, vamos estabelecer o que a gente sabe de fato. O ano em Ark Raiders é 2180. E a humanidade vive no subterrâneo, mais especificamente num lugar chamado Esperanza, que é um bairro de uma cidade maior chamada Toledo, localizada no que antigamente era a Itália. E aqui tem um detalhe interessante: Esperanza não é uma base militar, ele não é um bunker secreto. É literalmente um bairro que foi engolido por buracos no chão e a galera se adaptou ali para viver. Nem todo mundo em Esperanza é um raider. Na verdade, os raiders são uma parcela bem pequena da comunidade, que são os malucos que aceitam subir na superfície e enfrentar as máquinas assassinas e trazer recursos de volta. A Shani, que é a chefe de segurança, deixa isso bem claro logo no começo. Se você quer ficar em Esperanza, você tem que provar que consegue se virar lá em cima, ou seja, ou vira raider ou cai fora. A superfície é chamada de Rust Belt, ou o cinturão de ferrugem. Esse nome não é à toa, né? Prédios abandonados, veículos enferrujados, destroços para todo lado. E patrulhando tudo isso, os Ark. Máquinas de todos os tamanhos. Drones voadores, robôs terrestres e até monstruosidades do tamanho de um prédio. E aqui já entra a primeira pergunta: o que significa Ark? Oficialmente, o jogo não explica. Pode ser uma referência ao formato de arco que aparece no radar quando eles entram na atmosfera. Pode ser um acrônimo de Autonomous Robotic Constructs. A comunidade especula bastante, mas o que a gente sabe é que essas máquinas caíram do céu e começaram a matar. Mas para entender o como que a gente chegou aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Bom, a gente precisa voltar bastante no tempo. Tudo começa com o colapso ambiental. E aqui a gente precisa fazer um pouco de matemática, gente. No mapa da cidade soterrada tem uma descrição de um shopping chamado de Galeria. A descrição diz que o lugar está em desuso há 200 anos. 2180 menos 200 dá 1980. E isso bate com outra evidência. Os pôsteres de moda espalhados pelos mapas ali, o estilo é claramente anos 80, gente. Cabelo, maquiagem, roupa, tudo parado no tempo. Ou seja, por volta de 1980, o mundo começou a acabar. Um colapso ambiental global, mudanças climáticas, poluição, desastres naturais. A civilização como a gente conhece foi pro saco. Mas é aí que vem a parte interessante dessa história. Com o planeta derretendo, a humanidade teve a ideia brilhante de vazar dali, né? Isso foi chamado de o Êxodo, uma evacuação em massa para fora do planeta. E a gente tem uma data específica para isso. No teaser do mapa de Stella Montes, aparece um outdoor da empresa J. Cosma Ventures, com os dizeres "Humanity, our most valuable shipment yet, into orbit 2082", ou seja, humanidade, a nossa carga mais valiosa, em órbita em 2082. Bonito, né? Só que tem um problema. Nem todo mundo foi. No mapa do espaço-porto tem grafites nas paredes. E esses grafites contam uma história bem diferente do pôster da J. Cosma. Um deles diz "Fate spazio a tutti", ou "Façam espaço para todos". Outro diz o "Guaglianza per tutti", que seria "igualdade para todos" em italiano. O mais revelador está no mapa da cidade soterrada.
Solo i ricchi vanno via di questo schifo. Ou seja, só os ricos deixam essa merda. Eu falei que ia ficar sombrio, né? O êxodo não foi uma evacuação humanitária, foi uma fuga de luxo. Quem tinha dinheiro comprou passagem, quem não tinha ficou para morrer. E tem mais uma evidência que apoia isso. No mapa da represa tem um grafite no estilo Banksy que mostra o logo de uma empresa chamada Astra Adventure, transformada num lobo mordendo uma garotinha ali. É um simbolismo de controle corporativo sobre quem podia ou não escapar. Sabe a frase Enlist Resist, que aparece em todo o material promocional do jogo? Ela também aparece em grafites na época do êxodo. Avrolare Resistere, que provavelmente era um grito de guerra dos pobres exigindo o direito de deixar a terra. E que depois foi ressignificado como um chamado de resistência para a luta contra os Ark. Interessante, né? Mas a história não para por aí. Depois do êxodo, quem ficou na Terra entrou em um período que o códice do jogo chama de Era das Trevas. A gente não sabe muito sobre esse período, porque são provavelmente décadas de sobrevivência brutal, sem estrutura, sem organização, sem esperança. Mas eventualmente as coisas começaram a melhorar. Isso foi chamado de Sunrise, ou o nascer do sol. O códice descreve esse período como uma era de renascimento e redescoberta, vivo nas memórias dos poucos velhos que ainda estão por aí. O planeta começou a se recuperar. A ecologia dava sinais de restauração e os humanos redescobriram a tecnologia antiga. No Cinturão da Ferrugem, os sobreviventes se reuniram em torno da represa de Alcântara e construíram domos hidropônicos e começaram a produzir comida, usaram painéis solares antigos para gerar energia. Era um começo, um sinal de esperança. E aí, máquinas começaram a cair do céu. A primeira onda de Arks. E aqui a gente consegue estimar a data baseado em alguns personagens. A Celeste, que é a líder de Esperança, tinha 9 anos quando a primeira onda começou. E ela parece ter entre 30 e 40 anos agora, então fazendo a conta reversa e pelo chutômetro, a primeira onda provavelmente começou por volta de 2150. E não foi uma invasãozinha não. O códice diz que os Raiders lutaram por mais de uma década contra essas máquinas. Uma década de guerra. Lutas constantes, perdas horríveis. Você sabe aqueles acampamentos de Raiders espalhados pela superfície que a gente acha no meio do jogo, que hoje são completamente abandonados? Eles foram construídos nessa época, quando a humanidade ainda achava que tinha a chance de vencer. Não tinha. Mas eles lutaram assim mesmo. E eventualmente, em uma batalha chamada de Victory Ridge, os Raiders conseguiram fazer os Arks recuarem. Essa foi a primeira vitória da humanidade. Só que essa vitória veio com um preço. A mãe da Tianwen, a Major Aiva, morreu nessa batalha. Ela era uma comandante lendária e a Tianwen era só uma criança. E essa perda marcou ela profundamente e explica por que ela odeia os Raiders até hoje. Ela viu a mãe morrer por uma causa e viu a geração seguinte esquecer quem que lutou pela segurança deles. Mas, além das perdas pessoais, a batalha de Victory Ridge quebrou algo maior, a unidade. O códice diz que depois da vitória, os sobreviventes começaram a botar culpa em uns aos outros por falhas táticas e começaram a brigar pelos espólios de guerra. A unidade que derrotou os Ark se fragmentou em rivalidades amargas. Um monumento chegou a ser construído para comemorar a vitória e logo depois foi vandalizado pelos Raiders desiludidos. Humanidade sendo a humanidade, né? E aí, anos depois, quando a poeira tinha baixado e que a galera achava que o pior já tinha passado, os Ark voltaram, a segunda onda. Só que dessa vez as máquinas eram diferentes, mais avançadas, mais brutais, mais organizadas. Os acampamentos da superfície completamente abandonados. A resistência armada esmagada. A humanidade foi forçada para o subterrâneo, para os túneis, para os buracos, para a esperança. E é aí que a gente entra. 2180, o presente. E os Raiders subindo para a superfície para catar o que sobrou. Evitando as máquinas, evitando uns aos outros às vezes. E aqui entra um detalhe interessante sobre o PVP. Dentro de Esperança,
a violência é proibida. A Celeste deixa isso bem claro. Mas na superfície, ninguém monitora nada. Os Raiders lá se enfrentam, roubam uns dos outros, nocauteiam uns aos outros. ênfase no nocautear. O jogo justifica isso dizendo que ninguém morre de verdade. Você é arrastado de volta para a esperança por um outro Raider que passou ali. Inclusive, você já reparou que quando você morre, o seu personagem solta um sinalizador automático, aquele flare vermelho. Então, isso é um sistema de emergência para alertar os outros que você está em perigo. Só que na prática virou um indicador que você matou alguém no PVP, né? Mas sabe o que é mais interessante? Mesmo com toda essa rivalidade, quando os Arks atacam de verdade, os Raiders se reúnem. O códice menciona que existem outros bairros em Toledo, e cada um cuida do seu, mas quando a ameaça é grande demais, eles se juntam para lutar. Ou seja, o verdadeiro inimigo nunca mudou, sempre foram os Ark. E isso me leva a uma grande pergunta. De onde vieram essas máquinas? E eu sei que você deve estar pensando, são alienígenas. Faz bem sentido, né? Caíram do céu, tecnologia avançada, ninguém sabe de onde vieram. Só que tem um problema. Quando você derruba um Ark e inspeciona as peças, você encontra letras e números. Letras e números humanos, com caracteres romanos, em máquinas supostamente alienígenas. Isso abre duas possibilidades que eu acho muito mais interessantes do que um simplesmente ET malvado. Lembra do Êxodo, onde os ricos fugiram da Terra em 2082? E se eles não sumiram? E se, depois de quase um século no espaço, os descendentes dessas pessoas que construíram os Ark e mandaram de volta para a Terra? Pensa comigo. A ceifadora, aquela estrutura gigante que a rainha protege, ela coleta recursos e manda para o espaço. Literalmente, é isso que ela faz. Você vê as cápsulas sendo ejetadas para o céu. O inspetor, aquela bolinha que rola pelo mapa, ela fica apontando um laser para o alto e parece estar fazendo uma pesquisa geológica. No mapa da represa, as descrições falam de água rica em ferro, lama cheia de metal e anomalias magnéticas no subsolo. Os Ark podem estar minerando ali, literalmente extraindo recursos da Terra e mandando para o espaço, para quem estiver lá em cima. E se for isso, os Raiders não estão lutando contra alienígenas, eles estão lutando contra os descendentes dos mesmos ricos que abandonaram a humanidade há 200 anos. E talvez, só talvez, eles estejam limpando a Terra e preparando o terreno para um eventual retorno. Afinal, por que dividir o planeta com um bando de pobres sobreviventes se você pode simplesmente remover eles? Mas tem outra possibilidade também. E se os Ark não foram mandados por ninguém? E se eles simplesmente decidiram? Antes do colapso, a humanidade tinha tecnologia avançada. Androides existiam, a gente sabe disso porque, o Lance, o médico, é um, e a gente vê vários androides em Stellamontes. E se os Ark eram originalmente uma IA de defesa, ou de infraestrutura, ou de qualquer outra coisa, tipo um chat GPT avançadão. E em algum momento, essa IA olhou para a humanidade e decidiu que o problema era a gente. Não seria a primeira vez que a ficção científica explora isso, né, gente? Skynet, Ultron, as máquinas do Horizon Zero Dawn. A diferença é que em Ark Raiders a gente não sabe com certeza. O jogo deixa isso aberto de propósito. E isso, pra mim, é genial, porque não importa qual teoria é a certa, o resultado é o mesmo. A humanidade criou a sua própria destruição, seja diretamente construindo as máquinas ou seja indiretamente criando desigualdade que forçou o êxodo e gerou o ressentimento de quem ficou para trás. Falando em mistérios, Stellamontes, o mapa mais novo do jogo, tem detalhes aqui que eu acho fascinante. Esse mapa não existia antes, assim. Não existia no sentido de foi adicionado numa atualização. Na lore do jogo, Stellamontes foi descoberta. A comunidade de Esperança construiu um túnel para chegar lá. Foi um esforço coletivo que se replicou dentro do jogo pra gente. E lá, o que a gente encontra? Uma instalação tecnológica dentro de uma montanha, tomada de Ark, cheia de material pré-êxodo, que tem alto valor para hoje. E o mais perturbador, o
um monte de androides abandonados ali. Trabalhadores robóticos que provavelmente foram deixados para trás quando os ricaços fugiram. Pensa nisso. Até os robôs foram abandonados. Será que foi isso aqui que deu errado? Será que os Arks são descendentes desses trabalhadores esquecidos? Uma classe operária mecânica que eventualmente decidiu que a humanidade não os queria? Ou que a humanidade não merecia existir? Estilo Matrix? Eu tô só especulando aqui, mas é uma especulação que faz bastante sentido. A Embark já se pronunciou e disse que pretende expandir essa história ao longo dos próximos anos, né? Novos mapas, novas facções, novos arcos narrativos, e eles têm muito material para trabalhar. Afinal, quem são os humanos do espaço? O que eles querem? É possível a gente se comunicar com eles? De onde exatamente vieram os Ark? Existe uma mente coletiva por trás deles? Ou é só uma programação seguindo sua lógica? E Esperança vai sobreviver? A gente vai conhecer outros bairros ou outras cidades? A Celeste já está preparando um plano de evacuação. Afinal, ela sabe que o subterrâneo não vai ser seguro para sempre. A história de Ark Raiders é uma história de abandono. Os ricos abandonaram os pobres, a superfície foi abandonada e até os androides foram abandonados pelos seus criadores. E agora, os Raiders são os únicos teimosos o suficiente para não abandonar a luta. Então, é isso, Zequinha. A história completa de Ark Raiders, ou pelo menos tudo que eu consegui juntar até agora. Esse é um vídeo que eu queria fazer desde o começo, porque eu acho que o jogo não recebe crédito suficiente pelo world building que ele tem, sabe? Porque ele não é só um extraction shooter, onde você mata robô e pega loot. Tem uma história aqui, sabe? Tem uma história sobre desigualdade, sobre a sobrevivência, sobre as consequências das escolhas que a humanidade faz. E isso tá escondido nas paredes, nos grafites, nas descrições dos itens. Você só precisa prestar atenção. Se você curtiu essa investigação, deixa o like que ajuda demais o canal. Compartilhe aos 4 ventos, que também ajuda muito. E se você tem outra teoria sobre o que são os Arks, ou notou algum detalhe que eu perdi, comenta aí embaixo que eu adoraria saber mais sobre as teorias da galera e o que eu posso ter perdido nessa minha pesquisa. E se quiser ver mais sobre curiosidades de Ark Raiders e coisas que muita gente não sabe, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.